há aqui um padrão no que diz respeito ao comportamento de Passos Coelho, que parece ter sido rompido, mas vamos ver se foi rompido ou não. Portanto, Pedro Passos Coelho, desde que saiu da liderança do PSD, que intervém muito poucas vezes, e eu diria mesmo que deliberadamente ainda menos vezes. Ele interveio, assim, com vontade de estar na praça pública a dizer a sua opinião, que eu me recordo 3 vezes. 2 para dizer qual era a sua opinião sobre a eutanásia e 1 para se pronunciar sobre a não recondução da Procuradora-Geral da República. E mais nada. De resto, de vez em quando, aceita ir falar aqui, falar acolá, aparecer aqui, aparecer acolá. Pronto. Há algumas coisas com sinais políticos óbvios. A ida ao Pontal, na primeira vez que foi no tempo de Montenegro. Nunca tinha feito isto com Rui Rio. Sim. Foi ao Pontal. A ida a um comício na campanha de Montenegro. Portanto, isso são momentos deliberados. Depois há outras alturas em que, mais ou menos à porta fechada, ou mais ou menos à porta aberta, agora depende aqui das circunstâncias, ele vai aparecendo. Às vezes o lançamento de um livro, quer dizer, este livro que foi lançado agora não é o primeiro deste ano. Ele uma vez foi falar numa outra ocasião, num sítio talvez mais discreto, menos conhecido, que foi uma casa de Alentejo, salvo erro, ou a casa da Beira Alta, já não me recordo bem, em que falou sobretudo chamou a atenção para a importância da memória. Agora, cada vez que ele aparece, há um impulso, uma tendência para achar logo que há ali imensos sinais, possibilidades de regresso, possibilidades de não regresso e por aí adiante. E só nos últimos tempos eu estive a contabilizar e encontro pelo menos 3 ocasiões em que isso foi muito falado. Não é falado assim à boca pequena, foi muito falado. A primeira foi em novembro de 2002, em que ele foi convidado para falar a estudantes de medicina. Novembro de 2022. 22, sim. 2022. Ele foi chamado para falar a um grupo de estudantes, dar uma aula na Faculdade de Medicina de Lisboa, e havia muitos jornalistas à porta, mas não os deixaram entrar. Eu sei porque eu moderei essa aula, era também com o Pita Barros. Pedro Pita Barros. Pedro Pita Barros. Portanto, era uma sessão especial para alunos de medicina, e à saída ele prestou umas declarações em que basicamente disse, as pessoas perguntaram, vai regressar, e ele basicamente disse que ninguém tem o futuro nas mãos, portanto não vou dizer que possa ou não possa. A frase é: não há nenhuma razão para dizer que nunca mais na vida faço coisa nenhuma. Isso seria uma tolice, um absurdo. Pronto. É aquilo que eu diria que é a resposta de bom senso. Depois, passados uns meses, fevereiro de 23, aí foi o Presidente da República que deu a notícia. Um encontro no Grêmio Literário, de um grupo de jovens que tinham ido a fazer vários... Enfim, umas coisas muito engraçadas. Convidavam, aquilo era em casa deles, era uma coisa privada, eu fui a não sei se a Helena também foi, pronto. Eles convidavam as pessoas, iam fazer, era assim uma espécie de jantarinho com uma conversa e tal, portanto, uma coisa simpática, e ao fim de 10 anos destas reuniões, eles organizaram um jantarão no Grêmio Literário e convidaram para falar Pedro Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Passos Coelho falou primeiro, falou sobre o futuro da Europa. E ao falar do futuro da Europa, disse uma coisa do género: não haverá uma espécie, estou a citar novamente, eu também estive lá, mas não tiveste a leitura, confesso, mas eu não tenho jeito para ver mosquitos noutra banda, às vezes, não é? Portanto, isso não... Portanto, não haverá uma espécie de união orçamental e de dívida. Portanto, eu estava a discutir o futuro, esta questão que é muito discutida, deve haver ou não uma união de dívida, deve haver dívidas ser partilhadas, mutualização de dívida, discute-se isto há 10 anos ou 12 anos, mais. E ele diz: nem governo europeu que reage aos choques coletivos de forma agregada. Portanto, no sentido de dizer, esse federalismo de que se fala tanto não existirá, não o teremos nos anos mais próximos e não o antecipo no horizonte da minha vida política e pessoal. Isto é, até eu morrer. Basicamente o que ele disse é até eu morrer, não é? Portanto, o Marcelo disse: tome nota deste dia, 27 de fevereiro, é o dia em que ele disse que vai voltar. Porque fala da vida política. Porque na frase estava a vida política. Pronto.
Depois, mais recentemente, aqui em outubro, ainda não tinha aqui do Governo, portanto, ainda não tinha aqui do Governo, é o Expresso de 5 de outubro, o Governo cai a 7 de novembro, portanto, um mês depois, o Expresso faz uma notícia a dizer que ele está a pensar, está muito atento, pode voltar, porque esteve num grupo de amigos e disse que estava na reserva. E, além disso, no dia seguinte, salvo erro, dia 6 de outubro, ou dia 7, já não me recordo, ia ao casamento real. Portanto, ia estar em Mafra. Olha, também lá estive, por acaso, e não, vejo aqui muitas cruzei-me com ele algumas vezes, e nunca tive estas leituras assim tão claras, digamos assim. E, portanto, ele agora, o que é que ele fez? Fez 3 coisas, não é? E eu creio que elas acontecem numa semana. Não foi planeado. Eu dificilmente acho que tinha sido planeado. Porquê? Porque a entrevista, que é aquilo que tem mais sumo, digamos assim, a entrevista estava combinada há meses. E estava combinada, a Maria João Vilés fez um calendário muito cuidadoso, muito, muito bem feitinho, muito perfeito, e esse calendário é cronológico. Portanto, ela começou com o Marcelo Rebelo de Sousa a falar antes do 25 de Abril, portanto é uma série de entrevistas em que as pessoas vão recordando e recapitulando o que viveram. Então ela começou antes do 25 de Abril com Marcelo Rebelo de Sousa, que, como todos, quer dizer, como muitos saberão, o pai era ministro, ele esteve ali até como estudante e jornalista do Expresso, portanto contou esse período, aliás é o primeiro e é muito interessante. E depois foi andando por ali adiante com vários protagonistas, sempre. Acontece que estamos a aproximar-nos do 25 de Abril, aquilo lá para acabar até ao 25 de Abril, e faltam 3 ou 4 momentos, ou 2 ou 3 momentos, um deles era o período da Troika, tinha que ser, não é? Portanto, e ela entrevistou Pedro Passos Coelho sobre esse período e ele contou o que tinha a contar, e já lá vamos. Portanto, coincidiu ser nesta altura. Portanto, não foi planeado para esta altura, coincidiu ser nesta altura. E a entrevista já foi feita não foi feita anteontem, mas foi feita há uns dias. O lançamento do livro, também percebemos, eu não sei se inclusivamente o lançamento do livro foi atirado para aquela data pela licença de eleições ou pela disponibilidade da livraria. Eu há muito pouco não estive neste lançamento, mas pouco tempo antes estive noutro lançamento na mesma livraria e sei que esse lançamento teve 4 ou 5 datas por causa de problemas de disponibilidade entre apresentadores e livraria. Portanto, estamos a falar da livraria Bulcoso de Lisboa, que é uma livraria clássica para apresentações e uma livraria importante de Lisboa. E finalmente, eu, que também não estive na reunião dos rotários do Parque das Nações, já no passado participei em vez de uma reunião dessas, também a convite, e sei que é coisas que às vezes são combinadas com 6 meses de antecedência. É um planeamento a muito longa distância. Portanto, acho que houve aqui uma coincidência. Posso estar a ser ingênuo, mas eu diria que a coincidência destas 3 aparições, sendo que uma delas, nós só sabemos coisas, aparentemente não foi dito nada que faça ver mosquitos na outra banda, que é a reunião dos rotários. Ele falou novamente do período do resgate e das dificuldades financeiras. Dito isto, de tudo o que aconteceu aqui nestes dias e das suas declarações, eu creio que há apenas uma com intenção deliberada de manifestar a sua opinião. E não tem a ver nem com a família, nem com porque está disponível online a intervenção integral que ele fez na Bulcoso. Até está com oralidade normal, portanto é uma transcrição do que ele disse. Portanto, quem quiser procurar, encontra, é uma questão de googlar. E vale a pena ler, porque aquilo que é destacado, às vezes, e que é dito que lá aconteceu, não é bem o que aconteceu. Eu estive a ler isso também, e, de facto, há lá uma passagem em que há uma referência, até um bocadinho metida à força nessa intervenção, relativamente à questão das linhas vermelhas e da relação com o Chega. Agora, eu não sei exatamente o que é que se passou mais, já me dizem que ele, inclusivamente, acabou por falar com o André Ventura, porque estava lá presente e, portanto, teve que passar por ele. Sim, trocar. Há imagens em que há imagens, mas não há som. Não há som. Já me disseram que não foi uma troca de palavras particularmente agradável, mas não sei, não estive lá. Pronto. Essa passagem tem uma conteúdo de atualidade indiscutível.
Pronto. E não há volta a dar. Relativamente à entrevista, eu devo dizer 2 ou 3 coisas. Algumas delas já disse hoje de manhã, vou aqui repetir. Eu gostei imenso da entrevista. É uma entrevista que tem em que ele é didático e penso que é uma coisa muito importante, é sincero. Conta aquilo que é a sua memória. Nós sabemos todos que a nossa memória às vezes nos engana e que nós temos uma visão das coisas que não é a visão dos outros sempre. Portanto, mas ele ali conta como é que viveu aqueles anos, como é que foi interagindo com diferentes personalidades muito variadas. Por exemplo, só para não se falar só do Paulo Portas, ele fala do António José Seguro. E, apesar de saber que com o António José Seguro as relações nem sempre foram fáceis, ele dá uma interpretação para o que se passou com o António José Seguro e para as dificuldades que o António José Seguro tinha dentro do Partido Socialista. E até elogia uma atitude tomada pelo Partido Socialista nessa altura, que foi ir a uma reunião na Irlanda, a Eurico Brilhante Dias, antigo líder parlamentar, portanto, ir a uma reunião da Irlanda, ajudar o governo numa altura em que era preciso resolver um problema de maturidades da dívida. Ele fala da sua relação com Cavaco Silva, com muita sinceridade, e quer dizer, sabe-se que houve momentos de tensão, foram públicos. Cavaco Silva fez declarações como Presidente da República na altura em que se distanciava do governo e até o criticava, todos nos recordamos disso. Mas ele disse que o Presidente da República disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido ele dizer. Ele salvou o governo várias vezes. E isto não é coisa pequena para se dizer de um Presidente da República naqueles momentos que nós vivemos, não é? Até mesmo sobre Paulo Portas, ele percebe-se que houve sempre tensão com o CDS. Mas estamos muito a citar aquilo que se passou com a famosa carta que a Troika exigiu e que depois ele até... Eu acho sinceramente as pessoas... ele foi tão desagradável. Desagradável porquê? Desagradável por ter dito que teve a gentileza não o deixar assinar a carta sozinho. A carta era para ser... A Troika queria que ele assinasse a carta sozinho. E ele disse, não, sozinho não, porque é uma humilhação. E, portanto, vamos assinar os 3. Ele e o Ministro das Finanças, que são eu e os Ministros de Estado. Portanto, eu creio que a falta de gentileza aqui é por Passos Coelho estar a contar isto, dizendo que se calhar Portas ainda não sabia. Ainda não sabia desse episódio. Sim, mas isso é um sinal de sinceridade, não é? Portanto, provavelmente nunca conversaram sobre isso, os dois, não é? Mas ele, ao mesmo tempo, também contou porque é que para Paulo Portas aquele período foi difícil e deu uma boa justificação. Contou que estamos a falar de dois temas importantes, pensões e impostos, que eram temas centrais das campanhas do CDS, e acho essa passagem muito interessante, quando ele diz, mas o PSD é um partido grande, se perder um bocado de votos sobrevive, o CDS pode desaparecer. Bem, o CDS acabou praticamente por desaparecer, mas noutras circunstâncias, como sabemos. Portanto, eu acho que tudo isto é muito relevante. E depois aqui é só para chamar a atenção do seguinte aspecto. Eu não gosto, nunca gostei desta... Há muita gente que fica muito incomodada com... por exemplo, contar memórias de pessoas que ainda estão vivas. Que é uma coisa que de vez em quando se diz, não se pode porquê? Quer dizer, nós não só fazemos história com isso, os historiadores mundiais vão fazer história com isso, como nós conhecemos países que têm, culturas democráticas mais antigas que a nossa, os anglo-saxónicos, onde isso é comum. Quer dizer, todos nós sabemos que quantos ministros da Thatcher, quantos ministros do Blair, quantos ministros ainda mais recentemente, do Boris Johnson, já vieram contar tudo cá para fora. Quer dizer, contam tudo e ninguém de repente acha que seja morte de homem. Aqui não, aqui somos uns vidrinhos, não se pode contar nada. A não ser ainda tens o período de nojo, a seguir as pessoas morrerem, não é? Porque também parece mal dizer de um defunto. Pois, aliás, em Portugal disse sempre mal dos defuntos. Pronto, diz sempre bem dos defuntos, quero dizer. Não se pode dizer mal do defunto e, portanto, a coisa dá sim mais ou menos para um século depois. Quer dizer, bem, para acabar, eu, com toda a sinceridade, acho que as declarações que ele faz sobre Montenegro, na entrevista que a Maria João lhe fez, a Maria João já chegou aqui, portanto vai dar a mesma a visão dela. Bom dia. As declarações que ele faz sobre Montenegro são a procurar dizer o mínimo possível.
Porque, reparem, ele não pode negar, quer dizer, o Montenegro nunca o criticou diretamente, mas toda a gente percebe que há uma estratégia na campanha de afastamento. Portanto, ele não, é inegável que ela existe. Portanto, nós nem chegamos ali a pontos que foram mais sensíveis. Porque é que ele não foi ao Congresso de Almada? Isso não lhe é perguntado e nem ele recorda isso. Nem ele recorda isso. Portanto, e no fundo o que ele diz é assim, bem, ele foi um protagonista daquele tempo e agora não pode estar a olhar sempre para o passado, tem que olhar para o futuro. Portanto, eu de alguma forma até compreendo. Quer dizer, é evidente que isto é, eu acho que ele nem foi completamente sincero, se queres te diga. Podia ter dito mais. Se lhe dissesse, se calhar, tudo o que vai na alma, que lhe foi na alma em alguns momentos, se calhar diria mais, não é? Mas ali tentou. Agora, não esteve a dissimular, não esteve quer dizer, ele podia ter dissimulado. Todos sabemos, porque todos sabemos e até é público, porque algumas coisas já vieram nas memórias também do professor Cavaco Silva, do antigo presidente. Portanto, que houve momentos de enorme tensão com o CDS e particularmente entre ele e o Paulo Portas. Isso é mais do que público. Quer dizer, todos os listas conhecem esses episódios, todos. Mas nós achamos que isso é segredos, não podemos contar. Quer dizer, mas foi público e notório que o CDS chegou a ter membros no governo que diziam eu não saio enquanto o Núncio, não é? Eu não saio enquanto não houver uma explicação razoável do líder do meu partido, e o líder do partido tinha apresentado a demissão. Isso aconteceu à frente dos nossos olhos. Havia uma tomada de posse nesse dia. Eu penso que o Núncio era um dos que ia tomar posse. O Núncio era um dos que ia tomar posse. Bem, pronto. Dito isto, e voltando ao meu ponto, se me perguntarem, acho que ele está a fazer uma coisa que eu agradeço a toda a gente, não é só aos políticos, aos ministros, a toda a gente que faça, que é um exercício de liberdade. Não creio que isto corresponda a nenhum cálculo político do género, vou abrir caminho para as presidenciais e, portanto, tenho que atirar tirar a perna do Paulo Portas, ou tenho que pôr-me no terreno para, se isto correr mal, a Montenegro está disponível. Não creio que seja esse o cálculo que ele está a fazer. Mas eu posso ser ingênuo, mas é o que toda a gente faz, porque toda a gente quer sempre ver mosquitos na outra banda. Eu, sinceramente, não creio que seja isso. Não te sei dizer se ele quer voltar ou não, porque aquilo que se diz é que ele não gostaria de voltar para a Presidência da República e o caminho para o Primeiro-Ministro está um bocado tapado. E, portanto, não sei se ele quer voltar. Se não, se quer continuar na sua vida, que me parece que ele leva tranquilamente, sem demasiados estados de alma. E recordo, esse aspecto importante, que ele é praticamente o único antigo líder do PSD que não tem colunas nas televisões. O Marcos Mendes tem, o Marcelo teve, e a Ferreira Leite também teve, agora deixou de ter. E o Santana Lopes ainda tem. Portanto, falta o Rui Rio, Durão Barroso e ele. Enfim, dos que tiveram relevo. Durão Barroso não vive cá. Mas o Durão Barroso não vive cá, o Rui Rio acabou de sair. E à noite tem de ir jantar. À noite tem de ir jantar, tem de ir para casa e Cavaco Silva também não tinha uma coluna nos jornais. Portanto, nem nas televisões. Mas entretanto, esse e vamos ver o que acontece agora com António Costa, não é? Portanto, António Costa parece que já foi anunciado que irá para um canal de notícias do tivemos, portanto, há aqui parece que ele tem que ter um estatuto diferente de todos os outros. Portanto, não sei bem de facto, Fernando Medina já esteve. Ele tem um estatuto que o coloca... Sim, mas não restou ainda um lugar de comentário nas televisões, não é? Mas esteve antes. Mas esteve antes. Mas a questão é assim... Esteve até muito tarde. Sim. Eu estou a dizer... Eu estou a dizer, é alguém que tenha... Portanto, a posição... Vamos lá ver. Aquilo que Marcos Mendes disse do governo de Passos, ou a Manuel Ferreira Leite disse, ou o próprio Marcelo disseram, quer dizer, se nós interpretássemos a mesma grelha de leitura, estamos a interpretar as palavras que ele agora pronunciou, não sei o que é que diríamos, não é?